cardeal estava falando, né? O cardeal que deu, o que fez a missa de manhã, né? Ele estava falando que realmente essa questão da rede social é um desafio que a igreja precisa encarar, né? E que precisa também tomar conhecimento, né? Um papa que venha para também saber evangelizar nesse período, né? Especialmente pelas redes sociais, que é um desafio com a parte da tecnologia, né? Sim, com certeza. É um desafio muito grande hoje na igreja, as questões das redes sociais. Porque nós sabemos muito bem, quando os meios de comunicação começaram a surgir, foi através do encorajamento da igreja. Então, as primeiras missas transmitidas pela rádio foram essa força, né, para poder aproximar mais o povo de Deus, né, e também atender às necessidades dos nossos irmãos enfermos, que não podem sair de casa. Então, são desafios, só que hoje em dia a tecnologia avançou tanto que isso foi muito bem analisado nessas congregações esses dias dos cardeais, que a tecnologia está afastando o ser humano de Deus. Então, ou seja, vai sempre retornar aquele desejo no coração humano de o ser humano quer ser Deus, né? Aí mora o pecado. Então, a tecnologia, ou seja, ela quer mostrar uma onipotência humana, que na verdade não é bem assim. Ela não mostra a onipotência humana, mas ela mostra a fragilidade, o quanto nós precisamos de algo que nos assessore. Por exemplo, nós estamos aqui nessa live hoje. Então, nós estamos em lugares diferentes, tanto o diácono quanto eu. Então, a tecnologia, a internet, o celular, o computador, né, os aparelhos que nós estamos utilizando, são para nos favorecer nessa comunicação, não para desviar as nossas intenções, ou seja, não fazer com que a gente, somente nós apareçamos, mas a mensagem que nós queremos transmitir, que no nosso caso é a mensagem divina, a mensagem do Deus vivo. Então, os cardeais, eles trabalharam muito isso, essa análise, porque o que acontece hoje é isso, infelizmente, principalmente no campo científico, de querer fazer com que o ser humano seja o seu próprio Deus, né? Então, esse é o desafio, que é o que era para ser algo que nos aproximasse, é o que mais está nos afastando. Muito bem. Também para lembrar nesse primeiro início hoje, padre, agora hoje começou o conclave, né? De fato, né? Uhum. Aí explique para nós um pouco assim o que teve hoje, já de início aí, já teve até fumaça, parece, né? Já, às 4 horas da tarde, que é aqui no Brasil, né? Lá no Vaticano, em Roma, já é 9 horas da noite. São 5 horas de diferença, né? Então, nós podemos contemplar essa face da igreja orante, desde o amanhecer. Então, os cardeais, né, estavam reunidos para celebrar a missa, né, sempre nessa intenção pela eleição do novo Papa, que é o nome da missa especialmente voltada ao de hoje, né, pela eleição do Papa. E logo após a missa, eles se dirigiram à Capela Paulina. Então, nessa capela, lá eles puderam continuar suas orações, entoar o canto do Espírito Santo, que em latim se chama Veni Creator, né? Ou seja, venha Espírito Santo. E com o canto do Espírito Santo foi entoado a ladainha de todos os santos, sempre pedindo também à igreja que está no céu, que ela esteja intercedendo pela igreja que está aqui na terra. Então, quando você lembrar, né, meu caro
irmão e irmã que está nos assistindo, toda vez que nós entoamos a ladainha, ela tem sempre esse tom de pedir à igreja que está no céu, que interceda pela igreja que está aqui na terra, né? Pela igreja peregrina, pela igreja militante, pela igreja que está ainda na perseverança aqui na terra. Porque a igreja gloriosa, ela já vive essa visão plena de Deus, coisa que a igreja na terra ainda está buscando, perseverando, né, sendo fiel ao evangelho e anunciando o evangelho, né? Então, os cardeais foram da Capela Paulina para a Capela Sistina, que é a capela famosa, né? A Capela Sistina, que é a famosa, reconhecida, na qual se reúnem os cardeais para fazer a eleição do novo Papa. Então, mas sempre nesse tom de oração, cortejo, procissão, e eles foram até a Capela Sistina para ali se apresentarem e fazer seu juramento. Quem pôde acompanhar, bem no centro da capela está um ambão, né, com o livro dos evangelhos aberto. E ali está a fórmula do juramento, que cada cardeal teve que fazer. 133 cardeais tiveram que fazer esse juramento, jurando, né, dizendo o nome dele, jurando que pudesse fazer um discernimento pleno e que os santos evangelhos o ajudasse nesse momento. Então estavam lá tocando o livro dos evangelhos e fazendo o seu juramento, né? Estão ali com uma tremenda de uma responsabilidade, né? Porque nós que estamos fora não imaginamos o que está passando na cabeça dos cardeais, né? Cada um já com o peso da sua própria responsabilidade, né? De estar ali também representando a sua nação, mas também ali está todo o olhar do mundo, né? Então, a graça de Deus, né, que é o que diferencia, porque até isso os meios de comunicação às vezes empobrecem. Eles praticamente, em alguns canais que eu pude acompanhar, né, só por curiosidade, eles colocaram a eleição do Papa como se fosse uma eleição presidencial, uma eleição de prefeitura, né, como se fosse qualquer coisa. Não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Não, porque da igreja, né, aqueles comentários muito feios, né, porque a igreja, os cardeais já estão se juntando para fazer suas maquinações, para suas politicagens. Isso não existe na igreja. Não existe partido político na igreja, né? Todos os cardeais, eles entendem muito bem o que estão fazendo lá, né? Por isso que um bispo nunca é chamado à toa para ser cardeal. Ele está ali, então eles estão ali com uma grande responsabilidade. Claro, vem as piadas, né? Vem as piadas, quem sabe não brasileiro, porque nós temos 7 brasileiros, né? Só que um não mora no Brasil, mora no Vaticano, que é o cardeal Brás. Então, as coisas não funcionam assim, né? Então, para a gente ver a profundidade do momento, né? A mística que existe no momento do conclave. Então, o conclave ele não é somente votar, ele é também rezar, pedir a Deus, o Espírito Santo, que faça essa abertura de mente, de coração, né, conscientes de que existem vários problemas no mundo em que a igreja, ainda como uma voz forte e também cheia do vigor do Senhor, é aquela que ainda ajuda, né, muitas situações. Então, os cardeais sabem o que eles estão fazendo ali. Então, a gente pode ver tudo isso, né? As orações, a missa, né? A homilia do cardeal Jean-Baptiste Ré, frisando isso, né? Nós estamos aqui em uma igreja orante, como no dia de Pentecostes,
né? Então, que o Senhor nos dê um Papa, né, que a Igreja necessita, né? Então, tudo isso é interessante, é muito, muito importante isso. Coisa que a gente não vê nas eleições, né, de cunho civil. Você vê muito dinheiro correndo, né? Você vê muita baixaria, muita briga por causa de candidato. Na igreja não existe isso, não existe briga de candidato. Por mais que todos os cardeais que estão ali são eleitores, né? São eleitores e são elegíveis. Mas não é assim, a escolha não é assim que se faz. Ela é muito rezada, ela é muito discernida, né? Então tem toda uma estrutura, né, que vai favorecer a isso, né? Então a igreja peregrina, ela necessita de graças e bênçãos especiais para esse momento, né? Então o conclave, ele vai durar, né, conforme a vontade de Deus, né? E também a duração do conclave, ele vai expressar o quanto a igreja está unida, né? Então, por isso que nós católicos, seja onde nós estivermos, se a gente dedicar pelo menos um Pai Nosso em favor do conclave, nós estamos ajudando, né, nesse momento, para ajudar aqueles 133 cardeais que estão no Vaticano reunidos, né, para a escolha do novo Papa. Então, hoje, nós já tivemos a primeira sessão do conclave, fumaça preta, né? Fumaça preta. Claro, isso é normal acontecer, né? Nunca na história houve um conclave imediato e de uma votação rápida, né? Tanto Bento XVI quanto Francisco foram 2 dias, né, de conclave. Mas não é nas pressas, né? Com muito discernimento mesmo, discernimento no espírito, porque esse momento ele é muito importante e é ele que vai conduzir tudo aquilo que é a Igreja de Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Muito bem, aqui nós estamos com a presença do Padre Pedro Henrique, o nosso pároco da Paróquia Nacional do Carmo São Benedito, também vigário episcopal daqui da nossa área São Marcos, e hoje a gente está fazendo já um comentário aqui sobre esse dia, né, que aconteceu da conclave, né? Que naquele dia o bispo explicou, né, o Dom Ivanildo falou, né, com chave, né? Uhum. Desde quando começou essa tradição, para você sabe informar assim, quando começou essa tradição de